Me chamo Ezequias, e esta é a minha história. A minha história é um excelente exemplo da intervenção de Deus na vida do seu povo. O meu nome significa Deus fortalece, o que faz muito sentido, já que enfrentei muitos desafios nesta vida. O reino de Israel estava dividido. A maioria dos membros da tribo de Benjamim, assim como os membros da tribo de Judá, formaram o reino de Judá, às vezes conhecido como o reino do sul de Israel, com capital em Jerusalém. As outras 10 tribos mantiveram o nome de Israel e tornaram-se o reino do norte, com sede em Siquém, em Samaria. Sou filho de Acás, rei de Judá. Meu pai era um rei ímpio. Deus estava muito descontente com o meu pai e permitiu que o rei Arum o derrotasse em batalha. Meu pai praticava muitos atos destrutivos, como a adoração de ídolos e profanação do templo do Senhor. Ele se afastou completamente de Deus e começou a fazer sacrifícios a deuses de Damasco que o haviam derrotado, o que é estranho considerando que meu avô era um bom rei. Portanto, não está claro por que meu pai se afastou tanto dos ensinamentos do Senhor. Suas atividades repugnantes incluíam a execução de meus irmãos, o que era uma maldade colossal que o reino de Israel já praticava há muito tempo. Meu próprio pai executou seus próprios filhos. Agora sou rei. Meu próprio reinado começou quando eu tinha 25 anos. Ao contrário do meu pai, me comportei de maneira que era honrosa aos olhos do Senhor, refletindo tudo o que Davi, meu antepassado, havia feito no passado. Removi os lugares altos de culto pagão, derrubei as imagens e as pedras comemorativas e destruí os acerins. Aserá é o nome de uma deusa pagã da fertilidade e o objeto de culto de madeira dedicado a ela. Quase sempre, Aserá é referida como um poste sagrado, erguido em honra da deusa da fertilidade. As escrituras também fazem referência a imagens esculpidas de Aserá. Assim que Josué morreu, a adoração a Aserá assolou Israel devido à conquista incompleta de Canaã por Israel. Aserá era caracterizada por um tronco de árvore sem membros plantado no chão. O tronco era tipicamente esculpido em uma representação simbólica da deusa. Como resultado da conexão com as árvores esculpidas, os locais de culto a Aserá eram frequentemente chamados de bosques. Sendo considerada a deusa da lua, Aserá era frequentemente retratada como consorte de Baal, o deus Sol. Apesar das claras instruções de Deus, a adoração a Aserá era um problema constante em Israel. Quando Salomão caiu na idolatria, uma das divindades pagãs que ele trouxe para o reino foi Aserá, chamada de deusa dos Sidônios. Isso é o que eu destruí. Deus despreza completamente a idolatria. Ela atrai a ira de Deus sobre os envolvidos. Tragicamente, a condição tanto dos levitas como do templo estava muito ruim. Os levitas eram uma tribo de israelitas descendentes de Levi. Os sacerdotes de Israel eram um grupo seleto de homens, qualificados da tribo dos levitas, que eram responsáveis por vários aspectos do culto no tabernáculo ou no templo. Segundo a lei, todos os sacerdotes deveriam ser levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Mesmo esses homens haviam fechado as portas do átrio exterior, apagado as lâmpadas e não queimado incenso nem feito sacrifícios. Isso acontecia nos dias do meu pai. Percebi que era necessário reabrir o templo para limpá-lo e garantir seu bom funcionamento. Assim, destruí a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aqueles dias os israelitas haviam queimado incenso a ela e a chamaram de Neustã, uma escultura de bronze. Que pena que o objeto que Deus usou para libertar o seu povo se tornou uma fonte de adoração. Reconheci que as calamidades que haviam caído sobre Judá eram devidas à nossa desobediência. Decidi honrar a Deus e não seguir os passos do meu pai, o rei Acás. Pedi aos sacerdotes e levitas que se concentrassem em sua vocação, pois o Senhor os havia escolhido. O retorno deles à sua vocação e ao seu propósito principal de servir e honrar a Deus era essencial. Confiei plenamente no Senhor, o Deus de Israel. Me apeguei ao Senhor. Não me afastei de segui-lo fielmente, mas obedeci aos seus mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés. Restaurei o seu templo e ofereci sacrifícios e ofertas. Judá também se reuniu para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus. Ordenei aos levitas que cantassem louvores ao Senhor com as palavras de Davi. Adoramos a Deus com as melhores palavras que pudemos encontrar, as palavras dos grandes salmos de louvor escritos pelo rei Davi. Depois de termos sacrificado e purificado o templo adequadamente e nossos próprios corações perante o Senhor, a assembleia foi convidada a trazer suas ofertas pessoais.
Um dos grandes propósitos do templo como lugar de sacrifício e culto pessoal estava agora restaurado. O povo tinha um forte desejo de honrar a Deus por meio de sacrifícios, e quando lhes foi dada a oportunidade, os sacerdotes ficaram impressionados com a resposta da Assembleia. E por tudo isso, o Senhor estava comigo. Tive sucesso onde quer que fosse. Derrotei os filisteus até Gaza e suas fronteiras, desde a isolada torre de vigia até a populosa cidade fortificada. No 4º ano do meu reinado, Salmanasar, rei da Assíria, cercou Samaria. Após 3 anos, ele enfrentou as 10 tribos de Israel e as capturou. Quando isso aconteceu, soube que as 2 tribos de Judá seriam as próximas. Isso fazia parte de uma campanha mais ampla na região. Aprendi uma lição importante com os eventos infelizes que aconteceram com o Reino do Norte. Pude testemunhar pessoalmente as consequências de quando o povo de Deus se afasta de seu Deus e de sua palavra e adora outros deuses. Ver algo assim proporcionou ao sul do Reino de Judá uma lição sombria. A destruição perversa causada pelos assírios mostrou o terrível destino que pode sobrevir ao povo de Deus se não o obedecer. Os habitantes do Reino do Norte não eram menos descendentes de Abraão do que os do Reino do Sul. Portanto, o povo de Judá pôde ver com bastante clareza que também estariam sujeitos ao julgamento se deixassem de ouvir e obedecer aos mandamentos de Deus. A Síria era uma nação poderosa, com sua capital em Nínive. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade e conquistas militares. Quando Salmanasar, rei da Assíria, avançou contra o Reino do Norte de Israel, as tribos do norte não conseguiram resistir ao seu poder. Os assírios saquearam e deportaram muitas das tribos do norte, espalhando-as por todo o vasto império. Isso marcou o fim do Reino do Norte de Israel como uma entidade independente. Quando os assírios se aproximaram de Jerusalém, decidi tomar medidas para proteger o meu povo e a minha cidade. Ordenei que as muralhas de Jerusalém fossem fortificadas e que fossem feitos preparativos para um possível cerco. Também tentei apaziguar Salmanasar enviando-lhe tributos, incluindo prata e ouro dos tesouros do templo. No entanto, apesar dos meus esforços, Salmanasar continuava avançando em direção a Jerusalém. Salmanasar enviou o seu comandante em chefe, o Rabshake, com um exército diante das muralhas de Jerusalém. O Rabshake começou a falar em hebraico, dirigindo-se à população nas muralhas da cidade. O seu discurso era uma tática de guerra psicológica destinada a minar a moral da população e persuadi-los a render-se. Ele disse que o rei da Assíria tinha um exército invencível e que nenhum deus poderia salvar Jerusalém da destruição. Também ridicularizou os meus esforços para apaziguar a Assíria e me instou a render-me. Joa, o secretário, veio até mim com as suas roupas rasgadas pela dor e desespero e contou-me o que o Rabshake havia dito. Quando ouvi isso, rasguei as minhas vestes, vesti-me com cilício e entrei na casa do Senhor. Rasgar as vestes e vestir cilício, um material áspero semelhante a um saco de serapilheira, eram formas tradicionais de mostrar uma dor extrema, normalmente causada pela morte de um ente querido. Levei a sério as notícias sobre o Rabshake, porque sabia o quão comprometido o exército assírio estava na conquista de Jerusalém. Além disso, a mensagem do Rabshake era um desafio direto à fé em Deus do povo de Judá. Em vez de responder imediatamente ao Rabshake, decidi buscar a orientação de Deus. Por isso, enviei mensageiros a Isaías, o profeta, pedindo o seu conselho e orações. Isaías respondeu com uma mensagem de Deus, dizendo que não deveria temer as ameaças do Rabshake e que Deus interviria para proteger Jerusalém. Isaías também profetizou que o rei da Assíria não conseguiria tomar a cidade e que voltaria à sua terra, onde seria morto. Esta mensagem de Isaías deu-me esperança e força para resistir ao cerco assírio. Salmanasar, rei da Assíria, finalmente levantou o cerco de Jerusalém e voltou à sua terra, onde foi morto por 2 dos seus filhos. A profecia de Isaías cumpriu-se, e Jerusalém foi salva da destruição assíria. Deus abençoou-me com uma extensão da minha vida. Isaías, o profeta, veio até mim com uma mensagem de Deus, dizendo que ele me curaria e que eu viveria mais 15 anos. Como sinal dessa promessa, Isaías pegou figos e aplicou-os sobre o furúnculo que me afligia. Milagrosamente fui curado e recuperei a minha saúde. Esses 15 anos adicionais de vida foram um presente de Deus, e durante esse tempo continuei governando Judá e honrando o Senhor. A minha história é um testemunho da fidelidade de Deus e do seu poder para proteger e curar o seu povo.
Apesar dos desafios e ameaças que enfrentei, confiei em Deus e busquei a sua orientação, e Ele respondeu com milagres e libertação. A minha vida é um lembrete da importância de manter a fé em Deus, mesmo em tempos de adversidade. E você, gostou da história de Ezequias? Deixe nos comentários sua opinião. Te vejo na próxima história.